Gravando. Oi pessoal, boa noite. Bom, eu tô aqui na minha rede em casa, já não para lá do fim de tarde, já é noite, por volta das 10 da noite. Cheguei um pouco mais tarde do trabalho hoje, tive algumas entregas para eu fazer e levei a esposa e o filho para passear um pouco. Estamos vivendo nessa fase, né? Um pouco mais complicada, todos de máscaras, todos parecendo super-heróis. E enfim, eu estou bem cansado no momento, mas eu vou tentar gravar aqui alguma coisinha para todos, mas especialmente para você, mulher, para você, mãe, e não só a mãe biológica necessariamente, mas eu espero que o áudio esteja bom, esteja audível, mas para você, mãe biológica, mãe de desejo, mãe ainda grávida, já é mãe de coração, a mãe que talvez não tenha tido um filho biológico, mas uma mãe de coração que tenha colaborado na criação de pessoas, mãe de criações emocionais, mãe que alimentam até espiritualmente filhos, pessoas como filhos, né? Desde a infância. Não só mães em geral, mas a mulher em si, a mulher que pensa em ser mãe ainda. Esse é o propósito dessa mensagem, desse momento. Ela surgiu partindo de, acredito que ontem ou anteontem, batendo um papo gostoso e descontraído com a minha esposa, e ela achou interessante que eu gravasse algo nesse sentido, para levar uma mensagem acalentadora, uma mensagem com um toque de bálsamo no coração, em especial de vocês, mulheres. Claro que toda mensagem serve para todas as pessoas, toda boa mensagem, e eu espero passar aqui uma boa mensagem. Que Deus abençoe e ilumine isso. Não é algo que... eu sou jornalista, eu sou instrutor de mergulho, teólogo, não é nenhuma mensagem que eu preparei algo antes, nem que eu estudei, nem que eu fiz um esboço, nem absolutamente nada. Mas em tudo aquilo que façamos, né, é interessante que Deus ilumine a nossa mente, os nossos pensamentos, para falarmos aquilo que convém, aquilo que edifica. Não somente por ser agora, por esses dias, o famoso Dia das Mães, que infelizmente, em grande parte, acredito ter o seu maior propósito comercial, assim como o Dia Internacional. Dia Internacional. Eu vou ser sincero e com todo respeito, para mim, não me levem a mal. Ouçam, assistam até o final para entender um pouco melhor, mas que palhaçada de internacional. Eu entendo, já estudei um pouco a fundo, até como jornalista, essa questão de dias e dias disso, dias daquilo, mas Dia das Mães, tudo bem. Até o próprio aniversário é algo interessante, né? Se alguém nasceu, qual o mérito da pessoa que nasceu? Que esforço ela fez para que ela receba palminhas e seus happy birthdays? Quem sofreu foi a mãe. Quem também trabalha em conjunto é o pai.
Mas quem leva todos os parabéns é a pessoa que, após um conjunto de 365 dias que ela completa, que então a Terra, depois de girar tanto em torno de si mesma e em torno do Sol, completando 365 dias, um ano, contando a partir da data que ela nasceu, ela recebe palminhas, como se o mérito fosse dela, como se ela própria conseguisse poupar a própria vida ao ponto de completar os anos. Esse é um outro assunto, mas tudo bem. O que eu quero dizer é sobre você, mulher, é sobre você, mãe. E para isso eu vou ser breve no que eu acho que faz parte desse contexto, um pouquinho da minha vida, para eu poder chegar lá e você entender um pouco melhor o que eu quero dizer sobre esse elogio. Eu não quero promover uma super exaltação a ninguém. Realmente, em tudo eu vejo a manifestação do amor e do poder e a graça de Deus nisso tudo. Mas, enfim, eu trabalho desde menino. Eu estou completando 42 anos, mas eu sou da década de 70 e podíamos ter a carteira assinada com 16 anos de idade naquela época. Então eu já ajudava minha mãe em algumas coisas, porém aos 16 anos eu tive o meu primeiro trabalho com carteira assinada. E por aí eu nunca mais parei de trabalhar e eu sempre trabalho até hoje. Vários trabalhos distintos, desde trabalhos rurais, alguns trabalhos no meio do oceano, alguns trabalhos de guarda-vida bombeiros no litoral, vários anos como jornalista e repórter e redator de jornal impresso também, repórter televisivo também. Então foram vários e vários tipos de trabalho. Tem até quem brinque comigo que já contou quantos trabalhos eu tive, e foram aproximadamente 16 a 20 trabalhos, oficialmente. De todos os trabalhos que eu já tive fora, em cada um deles eu tive o meu esforço. Nós sempre temos os nossos esforços. E nós sempre procuramos ter prazer naquilo que a gente faz. Ainda mais ao longo da vida, e eu vou ser sincero, ao longo da vida cristã, a gente passa a buscar um propósito maior da vida, do porquê vivemos, quem somos, por que existimos, quem nos criou, por que nos criou, o que faz conosco aquele que nos criou, que é o próprio amor, e como nos ensina a entendermos os nossos trabalhos de uma maneira em que isso seja digno, seja prazeroso, seja lucrativo financeiramente também, claro, isso é necessário no mundo em que vivemos. Seja edificante para a vida nossa e da nossa família, seja edificante para a vida dos outros, dos próximos. O que eu faço no meu trabalho, que é de benéfico para os outros também. Então eu já estou aqui num vídeo de quase 9 minutos, e agora eu chego onde eu quero e onde é o propósito dessa gravação, que é onde eu estive conversando com a minha esposa e a gente riu bastante, ao ponto de quando você ri até que dói a cabeça atrás. A cabeça atrás às vezes pode doer de pressão alta também, mas não foi o caso. Mas foi lembrando e eu comecei a falar para ela, porque após todos esses anos, e nos últimos 2 anos, eu e minha esposa, nós tivemos o nosso primeiro filho. Nós também cuidamos de uma vozinha de 90 anos, cadeirante, que precisávamos comprar, ela usava fralda, enfim. Uma série de exigências na parte da saúde, às vezes carregar no colo, e enfim. Ali eu comecei a ver, eu particularmente, ver e sentir e aprender
vários pontos dos trabalhos em que normalmente são exercidos por vocês mulheres, por vocês mães, por vocês filhos, dentro de casa. E a minha esposa colaborava bastante, dando banho na vozinha, eu em outras partes. Normalmente eu cortava os bifes para ela, enfim. Após isso, a vovó partiu, não para o céu ainda. Eu não falo para o céu de maneira generalizada, porque nós sabemos que muitos, mesmo com essa dificuldade em que estamos vivendo, nos tempos atuais, eu não quero usar como clichê, já virou clichê, jargão, né? Algumas palavras como pandemia e etc. Mas esses tempos difíceis que todos tentam combater um inimigo invisível. Mas realmente estará no céu aqueles que compreenderem a obra maravilhosa que Deus realizou através do seu único Filho, Jesus, que Ele realmente deu em favor de nós, para que todos aqueles que creem, entendam a graça de Deus e creem, tenham fé de todo o coração no Filho de Deus, realmente não pereçam, mas tenham a vida eterna. E o Filho de Deus disse, não somente a vida eterna, não só tudo isso, mas também uma vida de plenitude aqui, e uma vida em abundância na presença de Deus, juntamente com o seu Filho. Pois ele disse, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e aqueles que o Pai me dá, eu jamais solto da mão. E que mão firme tem o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, é um contentamento incrível. Eu estou dizendo isso, eu puxei esse link, agora eu retomo, por causa da avó. Eu disse que a vozinha não foi para o céu ainda, porque ela ainda não partiu. Mas ela é uma pessoa em que tem o seu coração completamente com fé voltado a Deus e a obra redentora de seu filho. Essa vovó partiu para outra cidade, está muito bem acompanhada por uma enfermeira profissional. Então nós reabrimos a nossa loja, a gente tem uma pequena empresa de suplementos nutricionais e nuts em gerais, assim, em geral, castanhas, nozes, amêndoas, pasta de amendoim, enfim. Toda a parte proteica, eu trabalho com isso há mais de 20 anos, e minha esposa comigo trabalha com isso faz 3 anos. E eu tive que fechar um estúdio de musculação para cuidar da vozinha. O estúdio realmente está parado, mas a gente continua com esse trabalho da pequena empresa de produtos naturais. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, em especial para você. Eu não gosto de apontar dedo, mas eu vou apontar o dedo para você, mamãe. Eu não tenho mais a minha mamãe biológica, ela partiu já faz uns 23 anos. Era uma mamãe um pouco ausente, ela teve uma vida bem aventureira, foi a aeromoça, se não me engano, da super antigamente extinta VASP. Depois casou e ela gostava muito de viajar e morar em alguns lugares por aí. E ela voltou a morar ao Brasil. Eu tinha me formado no exército, ela não se adaptou muito, talvez a parar um pouco de viajar e ela partiu. Ela provocou a sua partida. Mas eu tive o privilégio de ter o amor e o carinho de mãe através de vó, mas principalmente o amor e o carinho em todos os sentidos. Quem me supriu realmente e quem me supre até hoje
é o próprio amor que é Deus. Mas deixa eu falar de você um pouco, mãe. Eu citei de vários trabalhos. Eu citei até no início que eu cheguei hoje um pouco cansado, fiz algumas entregas, graças a Deus, de vários produtos naturais, levei a família para passear. Mas nesse tempo eu tenho percebido que estar mais dentro de casa, apesar de que eu já trabalho bem com home office, a gente trabalha em grande parte através do WhatsApp, entre outras mídias sociais, e eu realizo entregas. A gente tem parceria, sim, com blocos de CrossFit, com centro de estética e tal, mas 90% do nosso trabalho são vendas por mídias e as entregas pessoalmente. Então, agora eu tenho passado muito mais tempo em casa. Muito mais. Sempre gostei e tive o prazer e o privilégio de ser muito participante nas coisas em comum do lar com a minha esposa. Na verdade, quando eu casei, faz 6 ou 7 anos, a minha esposa, ela é bem mais jovem do que eu. Ela não sabia cozinhar, ela não sabia varrer, e eu fui ensinando até as coisas básicas. Depois ela aprendeu, ela pegou gosto, e ela se tornou uma esposa, uma mulher no sentido de uma moça mais responsável, se tornou mãe, uma mãe exemplar, e assim como eu tenho visto várias mães, nós temos só um filho, mas eu vejo mães de 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, só que aqui só tem um. E quando eu vejo a correria dessa mãe aqui em casa, que é a minha esposa, eu tenho dito para ela, e foi o motivo que a gente riu. Eu disse, puxa, eu acho que nem com todos os trabalhos que eu já tive, dos mais difíceis aos mais, como é que eu posso dizer, talvez prazerosos, como salvar as pessoas no mar é difícil e é prazeroso ao mesmo tempo. Trabalhar próximo à Antártida em navios é difícil e não tão prazeroso. A não ser quando você desce em Ushuaia, em alguns lugares para passear é prazeroso. Mas o que as mães fazem em casa é de um valor tão grande, é de uma preciosidade, é de um esforço tremendo, tremendo. A maioria das mulheres, e eu acompanho várias amigas da minha esposa, que são amigas minhas também, não param o dia inteiro, não param das 7 da manhã às 7, 8, 9 da noite. Isso quando o filho não tem alguma enfermidade, e aí de madrugada, eu acredito que em quase 100% dos casos, quem vai é a mãe. Eu às vezes vou, mas eu tenho peito, mas não sai leite. Então, muitas vezes se resolve com leitinho quente. Então vai a mãe. E vai pegando o hábito de ir à mãe. Eu procuro participar nisso também. A mãe passa o dia lavando louça. A mãe passa o pano no chão. A mãe, quando o filho derruba a comida da cadeirinha, a mãe limpa. Eu estou sempre ajudando, recolhendo um prato, varrendo aqui, colaborando ali. Participo brincando muito com meu filho. Eu cuido do meu filho todos os dias para minha esposa fazer o almoço. Então, eu gosto disso. E eu faço como estratégia esses tempos para eu estar com o meu filho, para eu poupar um pouco a minha mulher. Mas eu vejo que é muita coisa. Eu, às vezes, eu não vou dizer eu quase piro, mas eu vou dizer que eu fico impressionado. Eu fico impressionado com o tanto que uma mulher, que uma mãe trabalha e não para de trabalhar em casa o dia inteiro. Mas nesses tempos, gente, em que então nós somos de uma certa forma obrigados a passar mais
tempo. E aí, então, já que temos que passar mais tempo, vamos buscar ter qualidade nesse tempo. Nós, homens, maridos, que tenhamos mais intensidade nesse tempo. Porque se você bobear, você perde o privilégio que essa coisa ruim, claro, né, pelos óbitos, pelas enfermidades que causa e etc., mas também muita coisa boa tem acontecido através dessa coisa ruim. E essa coisa ruim que está acontecendo realmente tem muitas faces ruins, mas tem muitas faces maravilhosas. Inclusive até hoje na entrega, o que nós vimos de pais e mães passeando com seus filhos todos de máscaras, a gente nunca tinha visto antes aqui na cidade. Não só agora os pais passeiam com seus grupos de ciclistas. Agora seus pais saem com suas esposas e com um monte de bicicletinhas de crianças, passeando juntos, nas ciclovias, nas praças, nos parques, todos protegidos por causa dessa doença correndo por aí. Mas o que eu estava dizendo era sobre um dos lados bons, é que temos sido, todos nós, mas em especial nós homens, seja os que trabalham mais fora ou menos fora, alguns já faziam mais home office, como eu já fazia, e as entregas é óbvio que eu fazia e ainda faço, graças a Deus, nas residências, nas casas, condomínios, apartamentos, seja onde for, pontos de encontros, em praças, estacionamentos, com todas as precauções devidas, nós levamos nossos produtos alimentícios saudáveis às pessoas. Mas ao chegar em casa e ao passar mais tempo em casa, eu não sei se eu consegui falar um pouco sobre isso no outro vídeo, o que eu vejo a minha esposa trabalhar. Quando às vezes a gente faz alguma entrega, o que a gente vê outras mulheres trabalharem. Para agendar algumas entregas, em grande parte são as esposas que recebem os produtos. É difícil combinar um horário, até para que elas atendam o interfone, porque elas estão cuidando dos seus bebês. Elas às vezes estão cuidando de mais de um bebê de 1 ano, outro de 2, outro filho de 4. E é uma correria louca. E como vocês mulheres trabalham. E como o trabalho de vocês edifica o lar. E como o trabalho de vocês exige um esforço absurdo. Vocês lembram que naquele primeiro vídeo de aproximadamente 18 a 20 minutos, eu citei um pouco dos meus trabalhos. Alguns de grandes esforços. Outros trabalhos dignos, mas talvez de não tantos esforços. Mas o trabalho do lar é um trabalho indiscutivelmente de extremo esforço. A mãe, ela corre aqui, a mãe, ela corre ali. A mãe, a hora que o prato está pronto, o filho faz cocô na fralda. Quando você já está numa fase tentando deixar peladinho, o filho, ele tem um hábito do cachorrinho, ou o cachorrinho aprendeu esse hábito com o bebê, eu não sei quem aprendeu com quem, talvez ninguém com ninguém, cada um com si próprio, mas o filho, ele vai fazendo um xixizinho e uma pocinha em cada cantinho da casa. E a mãe corre com o seu paninho e ela enxuga. O homem normalmente está fazendo algumas coisas, pelo menos no meu caso, normalmente eu estou produzindo algo para enviar para os clientes, eu estou fechando algumas vendas, etc. e tal. Às vezes eu ajudo, às vezes eu simplesmente estou cansado e eu confesso que eu observo. E eu sei que ela também está cansada, mas o cansaço dela vai além, e o esforço dela vai além. Acredito que o esforço de uma mãe quando está aqui e ela abre uma fralda perto da hora de um almoço, de uma janta, e tem aquela bomba cheirosa, deliciosa, que bate e arde o nariz, a mãe está ali para trocar.
Isso por várias vezes do dia. Aí a mãe aspira, aí a mãe limpa, aí a mãe esfrega, aí a mãe cozinha, aí a mãe frita. E o marido gosta de um bife mal passado ou ao ponto, então também tem a opinião do marido. E ela procura atender. E aí ela tem que lavar roupa. Aí o marido ajuda a estender. Só que já já o marido está fora, ela vai retirar a roupa. Aí o bebê pede uma coisa, aí o bebê corre. O bebê sobe a escada, ela vai tentar pegar o bebê. Aí o bebê ele sobe numa cadeira para não cair de cabeça, a mãe está correndo lá para pegar. Aí o marido às vezes está ocupado fazendo uma coisa e diz assim: olha lá, e ela corre para fazer. Só que ela também tem outras coisas, porque o bife às vezes já está passando do ponto. E outra coisa está acontecendo, a torneira ficou aberta e está picando o negócio aqui, está fazendo outra coisa ali. É tanta coisa que se vê vocês mães fazendo dentro de casa. Nesse tempo eu tenho observado como nunca, obrigatoriamente, observado e procurado, volto a dizer, participar em tudo que eu consigo. E às vezes, por um cansaço, eu não consigo mais como eu gostaria. Concluindo, mães, mulheres, que trabalho lindo, importante, edificante, árduo vocês têm. É incrível ver assim o porquê, até do existir do feminismo e o querer tomar ou exercer um trabalho supostamente somente masculino, sendo que vocês já exercem trabalhos de um valor realmente tão grande, tão grande. E olha que eu só citei até agora as partes materiais dos esforços de vocês. Vocês têm incumbência, vocês têm como a missão de ser mãe um trabalho tão importante na educação dos filhos, tão importante e relevante no amor e no relacionamento mais próximo, íntimo e pessoal com os filhos, o que é lógico que os homens e maridos também devem ter. Porém, é mais natural que as mães acabem passando muito mais tempo com os filhos, muito mais tempo na casa. E esse trabalho não é de maneira alguma de menor valor. Ao contrário, eu quero concluir dizendo que de tudo que eu já trabalhei, de tudo que eu já vi, nenhum trabalho é tão difícil, é tão árduo, talvez tão importante como o trabalho da casa, que inclui não só a casa, como filho, filha, filhos em geral, o marido, talvez até parentes que estejam ali sob os seus cuidados, mas fica a minha palavra de ânimo, de encorajamento, de parabéns, continuem. Eu realmente fico admirado com a força e o esforço diário de vocês, porque os nossos trabalhos na rua, muitas vezes, eu sei que muitas mulheres também têm seus trabalhos na rua e ainda cuidam da casa. Mas, bom, existe o último capítulo de Provérbios, eu acredito que todas as pessoas devem ter uma Bíblia em casa. Se pegar ali Provérbios e ler o último capítulo, você encontrará o relato sobre a mulher virtuosa. Ela era exemplar para os seus maridos, para com o cuidado dos filhos, e ela ainda produzia coisas para pessoas de fora. Então, realmente, ela era estimada pelo marido. Ela era admirável em todas as coisas. E eu vejo que muitas de vocês, mulheres, são de se admirar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e peço a Deus que continue dando essa capacidade para vocês de irem além, longe, e concluam sempre, na idade em que for, este trabalho maravilhoso, importantíssimo, inesgotável de exigências, e como vocês têm sido exemplares em serem incansáveis nessa missão de serem
Mães, meus parabéns. Fico muito feliz em ver isso e saibam que o trabalho e o esforço de vocês superam, ainda que nós, no geral, tenhamos essa responsabilidade, entre aspas, oficialmente, de sermos os provedores do lar, mas os trabalhos de vocês são muito mais difíceis do que os nossos. Saibam disso, tenham ânimo e continuem, porque vocês são bênção, vocês são chamadas por Deus para isso. E vocês são capacitadas por Deus, porque a força que vocês têm não pode vir de um ser humano simplesmente ou de algo natural. A força que vocês têm vem de algo sobrenatural. E esse algo é quem chamou vocês para ser mãe. É Deus. Um grande abraço e que Deus as abençoe sempre mais.